Contabiliza aí. Dando continuidade aqui ao nosso assunto sobre inventário patrimonial, a gente vai tentar dar aqui um passo a passo bem detalhado de como que é realizado esse procedimento. Então a gente dividiu aqui em 10 passos. Vamos começar então. Primeiro, o nosso inventário patrimonial deve começar com a preparação. Então você vai fazer uma reunião inicial lá com o dono da empresa onde você vai fazer o levantamento patrimonial, onde vão ser decididos os objetivos desse levantamento patrimonial. O objetivo é eu pegar o inventário inicial e só atualizar, é a gente fazer uma reavaliação patrimonial, é uma auditoria para ver se tem alguma coisa sendo desviada. Em geral, o objetivo é refletir a realidade da empresa. Tá? Vamos definir também qual é a equipe que a gente vai precisar. Vai ser uma equipe multidisciplinar. Essa empresa ela tem equipamentos específicos, por exemplo, é uma indústria que eu preciso contratar um engenheiro de produção que saiba exatamente qual é a capacidade daquela máquina ali. É um hospital onde eu preciso contratar um engenheiro clínico que entenda qual que é a vida útil daquele aparelho ali de raio-x, por exemplo. E vamos treinar essa equipe. Essa empresa ela é muito grande, ela está maior que a minha capacidade, que o meu dia a dia do escritório. Eu preciso de um prazo aí para treinar e recrutar essa equipe. As placas, que nós vamos ver mais detalhadamente daqui a pouco, mas que eu comentei no outro vídeo, a plaquinha que a gente vai fazer o tombamento, que a gente vai colar nos ativos, né? Quem vai ficar responsável? Regra geral, a gente sugere que seja a própria empresa que está contratando. Qual vai ser o tipo de placa? Vai ser de alumínio, vai ser de aço, vai ser acrílica, vai ser autoadesiva, vai se colar com fita 3M? Precisa remover placas antigas? Qual é o tipo de tecnologia que essa plaquinha vai ter? Vai ser código de barras, QR Code e por aí vai. A encomenda da placa, elas demoram para serem fabricadas. Geralmente essa placa ela vai ter a logomarca da empresa, ela vai ter uma numeração para aquele procedimento de levantamento patrimonial. Então a gente sugere que você sempre encomende uma quantidade maior, porque se no meio do processo a gente tiver que parar, vai atrasar e vai atrapalhar todo o processo, a gente vai ver já já por quê. Então é fundamental essa questão das placas aqui. Qual que vai ser o prazo que a gente vai ter para fazer esse levantamento? Vão ser 30 dias, 90 dias? Normalmente costuma oscilar entre 30 e 90 dias, dependendo do tamanho da empresa. Qual que é a abrangência? Vão ser todos os prédios da empresa, todos os itens? Vai incluir o estoque também? Então tudo isso a gente tem que combinar nessa primeira reunião. Como que será a classificação? Essa classificação vai seguir o plano de contas da empresa? Eu vou precisar alocar por centro de custo? Eu vou querer que identifique qual é a sala? Como que eu vou descrever esse bem? Vai ser uma descrição mais detalhada ou uma descrição mais genérica? Então todos esses detalhes eu vou definir aqui no item de classificação. E aí nós vamos montar então o escopo do projeto, qual que é o esqueleto ali do projeto, quais são as etapas que nós vamos fazer, quais são os procedimentos que nós vamos seguir. Definido tudo isso aqui, é fundamental que seja feito um aviso para a empresa inteira que está sendo feito um processo de levantamento patrimonial, onde as pessoas que estão participando precisam ter acesso a todas as áreas da empresa. Então, por exemplo, você vai fazer levantamento patrimonial no hospital. E às vezes a gente tem uma área de controle de infecção. É uma área ali, por exemplo, que a pessoa tem uma meningite, alguma doença muito contagiosa. Para você entrar ali, tem todo um ritual, tem todo um procedimento específico. Né? Você veste uma roupa diferente, você coloca máscara, coloca óculos, depois você tem que se desinfectar. Então, essas pessoas provavelmente terão que ter acesso a isso aí, ou terão que chegar bem próximo. As pessoas do levantamento patrimonial precisam, no mínimo, visualizar isso aí. Até porque, na grande maioria das vezes, esse material será fotografado. Com a tecnologia que a gente tem hoje, quando no futuro já estiver pronto, que você lê a plaquinha, ela geralmente vai direcionar para o sistema e vai ter, inclusive, a foto do ativo. Tá? E muito importante também, você precisa combinar para que durante o período não haja movimentação de ativos. Ou que, se houver, que seja muito pequeno e seja comunicado imediatamente para o pessoal que está fazendo esse trabalho aí, para a contabilidade. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, no dia de hoje eu visitei a sala 1 e tinha uma cadeira na sala 1. E eu considerei essa cadeira.
Daqui a alguns dias, um outro colega chega na sala e não tem essa cadeira, porque ela foi trocada, ela foi levada para um outro ambiente. Fica faltando uma cadeira. E o inverso também, né? Se ele chega na sala onde tem essa mesma cadeira que já foi contada, fica em excesso. Então vamos evitar isso, porque por mais que tenha a plaquinha, isso aumenta muito a chance de erro. Então não devo fazer movimentação de ativos durante esse período aí do levantamento patrimonial. Feita essa primeira etapa, nós vamos começar o serviço. Sempre que a gente vai fazer um serviço, eu sugiro que você não queira fazer uma revolução à empresa. Então comece analisando quais são os procedimentos que a empresa já tem, como que é feito hoje esse controle, e solicite um inventário inicial. Quais são os dados que a empresa tem inicialmente, para que lá na frente a gente possa fazer uma conciliação, a gente possa fazer uma comparação. Feito isso aí, nós vamos para a parte de etiquetagem e identificação. Então você vai em cada local da empresa, cada sala, cada prédio, cada setor da empresa, vai identificar, geralmente você vai anotar ali numa planilha de Excel, ou anotar à mão mesmo, identificar os itens, vai tirar foto. Na sequência, você vai fazer a descrição desse item, né, com todas as suas características, qual é a marca, qual é o modelo, se possível, a data de aquisição, tá? Essa parte aqui eu vou comentar aqui. E a avaliação dos bens de maior valor de mercado, aliás, desculpa, e você vai fazer também a avaliação dos bens. E você aqui deve ter ajustado também se você vai seguir os critérios de depreciação, que são aqueles critérios contábeis, onde onde a gente faz uma diminuição do valor do bem de uma forma um pouco mais automatizada. A gente vai seguir uma tabelinha. Ou não, eu vou fazer de acordo com o mercado realmente, eu vou verificar a condição do bem. Então eu vou ter que já ter combinado qual é o critério de avaliação. E bens de maior valor ou de maior complexidade, eu peço ajuda para um especialista. Então, por exemplo, se a empresa é dona de um prédio, o ideal é que eu procure um corretor de imóveis para avaliar quanto que está valendo ali o terreno naquela região. Eu consulte um engenheiro que vai avaliar como é que está a estrutura física do prédio, se daqui 5 anos eu não vou ter que trocar uma coluna aí que está rachada. Se for um equipamento, eu vou procurar, se for um hospital, um engenheiro clínico para verificar as condições do raio-x, um engenheiro de produção se for uma máquina industrial. Se for um levantamento de estoque de medicamentos, eu vou procurar um farmacêutico ou uma enfermeira para me auxiliar, e assim por diante, tá? Então, quanto maior o valor do bem, mais indicado é que eu procure um especialista. Outra coisa também que a gente tem que reforçar. Eu preciso fazer a verificação física desses bens. Não adianta, por exemplo, eu chegar a um determinado setor e ter um chefe de setor. Ele fala, não, vou facilitar o teu trabalho. Está aqui, ó. Todos os itens estão listados. Não, eu preciso checar pessoalmente todos os itens. E geralmente a gente vai trabalhar com fotografia também. Se possível, eu vou fotografar esses itens. É por isso que tudo isso tem que estar muito bem alinhado aqui na nossa reunião inicial. E finalmente nós vamos fazer o registro desses dados de forma eletrônica. Eu vou passar esses dados para um sistema porque a intenção deles é que eu tenha uma consulta fácil. Então, futuramente, qualquer um dos stakeholders da empresa, ou seja, qualquer um dos usuários da contabilidade, seja o dono da empresa, seja o chefe de um setor, seja a informação para um banco, seja num processo judicial, eu consigo facilmente consultar qual é a situação desse bem através de um sistema. Faço ainda a conciliação e análise desses bens. Conciliação quer dizer comparação entre duas fontes de informação. Então, por exemplo, eu vou comparar o que eu já tinha de dados com os dados reais que eu estou na minha mão, com os dados, depois, futuramente, com os dados que eu já alimentei no sistema, de maneira que eu vá fazer o saneamento dessas informações. Eu vá corrigir qualquer tipo de discrepância ou de diferença, de forma que no meu relatório final ele reflita a real situação da empresa. E o passo 9 é que é exatamente esse nosso relatório final. No meu relatório final eu vou mencionar quais foram os procedimentos utilizados, quais foram as principais discrepâncias observadas. Posso sugerir procedimentos e normas para que se mantenha isso em ordem. Porque, conforme o nosso passo 10,
esse levantamento patrimonial ele deve ter uma atualização periódica. É algo contínuo. Se ele não for contínuo, eu perco a precisão desse levantamento patrimonial. Então eu preciso ver, essa empresa aí, ela está adotando políticas de controladoria, ela está adotando aí alguém que possa fazer uma auditoria nesse patrimônio, ela tem uma equipe. Quando um patrimônio usado ele é vendido, tem alguém que faz esse controle? Quando ele adquire um novo patrimônio, tem alguém que vai lá, etiqueta e adiciona no nosso controle patrimonial? Então é muito importante que a empresa faça isso. Tá? E ele está intrinsecamente ligado a todos os passos, faz parte disso aí. Hoje, praticamente, você não faz um levantamento patrimonial sem fazer um teste de impairment, ou seja, um teste de recuperabilidade. O que isso quer dizer? Aqui nesse teste eu vou verificar qual é o real valor do bem no mercado, levando em consideração, inclusive, o estado do bem e as despesas com a venda. Vamos dar um exemplo. Imagina que a minha empresa tem um carro aqui. Pela depreciação automática, esse carro ele termina aí em 5 anos. Porém, imagina que esse carro você comprou, seja um carro bacana lá, um furgão. Eu comprei por 100 mil reais. Passados 5 anos, eu não vou vender por 90. Mas eu posso vender esse carro por 40 mil. Então, eu vou verificar o valor de mercado. Vou verificar se para vender eu vou precisar trocar pneu, vou precisar ajeitar a lataria, vou precisar consertar uma lanterna, se eu vou precisar pagar algum tipo de imposto, se eu vou ter que contratar um despachante. Então eu vou ajustar o valor do bem de maneira que ele reflita a real situação. E eu vou estar fazendo isso durante esse processo. Então em todos os itens aí a gente vai estar aplicando esse teste e vai estar fazendo esse ajuste. Tá bom? Então hoje a gente vai ficando por aqui e não deixe de assistir o terceiro vídeo sobre esse assunto. Até a próxima!